Neste episódio, você terá acesso a alguns dos mais inspiradores testemunhos que você já ouviu acerca das manifestações de Deus. Olá, amigos, eu sou Fernando Alencar e estou aqui para ler com você o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, escrito pelo pastor Kenneth Hagin. Capítulo 26. A orientação mediante as visões. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada a Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Atos 10, 1 a 3. Às vezes Deus nos orienta mediante visões. Cornélio era um homem devoto, mas não nascera de novo. Não sabia a respeito de Deus. Era um prosélito judaico. O anjo que lhe apareceu desta visão não poderia pregar o evangelho para ele. Deus não chamou anjos para pregarem o evangelho, mas chamou homens. Mas o anjo lhe falou para onde podia enviar mensageiro para buscar alguém que pregaria para ele e lhe contaria como ser salvo. Cornélio viu um anjo numa visão. Os anjos também têm a capacidade, conforme Deus lhes permite, de assumirem uma forma que pode ser vista com o olho natural, conforme se vê uma pessoa física. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Hebreus 13, 2. Mas a Escritura chama a experiência de Cornélio uma visão. Atos 10, 3. Era, portanto, uma visão espiritual. Viu adentro do mundo espiritual. E há anjos lá fora, no mundo espiritual. Se outra pessoa tivesse estado presente, não teria visto coisa alguma. Mas se o anjo tivesse adotado uma forma visível, qualquer pessoa o poderia ter visto. Há 3 tipos de visões. Visões espirituais, êxtases e visões abertas. Numa visão espiritual, a pessoa vê com os olhos do espírito, não com os olhos físicos. Quando Paulo viu o Senhor em Atos 9, era uma visão espiritual. Não o viu com seus olhos físicos. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Atos 9, 8. Quando o Senhor lhe falou, seus olhos estavam fechados. Logo, quando viu aquilo que viu, não o estava vendo com seus olhos físicos, e quando seus olhos se abriram, ele estava cego. O segundo tipo de visão é quando a pessoa cai em êxtase. Cornélio não entrou em êxtase, mas Pedro entrou. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Atos 9 a 11. Quando uma pessoa entra em êxtase, seus sentidos físicos ficam suspensos. Não sabe onde está exatamente naquele momento. Não está inconsciente, mas não sabe o que está acontecendo em derredor dela. Tem mais consciência das coisas espirituais do que das coisas físicas. O terceiro tipo de visão é aquela que chamo de visão aberta. A visão a qual me referi tão frequentemente neste livro, que ocorreu em El Paso em 1959, era uma visão aberta. Meus olhos estavam totalmente abertos. Meus sentidos físicos estavam intactos. Não caí em êxtase. Jesus entrou andando no meu quarto, vi-o com os meus olhos físicos. De todas as visões que já tive, somente 2 foram visões abertas. 3 delas ocorreram quando caí em êxtase. As demais foram visões espirituais. Nas visões, às vezes as coisas são simbólicas. Na visão de Pedro, eram simbólicas. Viu todos os tipos de quadrúpedes e outras criaturas puras e impuras. Tinha de pensar sobre o caso. Atos 10, 19. O Espírito falou-lhe enquanto meditava e mandou-o acompanhar 3 homens para a casa de Cornélio. Ainda não sabia exatamente o que a visão significava, mas quando foi, as coisas aconteceram e ele começou a compreender que Deus chamara os gentios e não somente os judeus. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi.
Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Atos 8, 26 a 29. Alguns membros da igreja reconhecem que Deus falou aos apóstolos, tais como Pedro, mas dizem que semelhantes visitações divinas eram para os apóstolos somente. Filipe não era um apóstolo. Primeiramente foi eleito diácono, Atos 6, 5. O cargo mais elevado que jamais ocupou era o de evangelista, Atos 21, 8. Não é triste saber que no mundo eclesiástico fomos roubados das bênçãos e das manifestações que deveríamos ter recebido? Isso porque as pessoas fecharam o livro contra elas e disseram: isto era somente para os apóstolos. Tudo isso cessou quando os apóstolos morreram. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Atos 9, 10 a 12. Ananias não era um diácono, era apenas um discípulo, era o que nós chamaríamos de leigo. Mas o Senhor o usou. Todos os dias tenho estado aqui com o propósito de trazer uma palavra que edifique o seu coração. Minha única recompensa é saber que você está sendo edificado. Sabe, eu tenho um sonho de ver este trabalho crescer e alcançar multidões. Por isso, preciso que você me ajude nesta missão. Você pode fazer isso se inscrevendo, curtindo, compartilhando este vídeo e também enviando uma contribuição financeira. E a propósito, por favor, anote aí o nosso Pix. 859-9959-5787. Quando enviar sua oferta, verifique o titular, Fernandes Alencar. Este é o meu nome e essa chave Pix é o meu celular pessoal, para o caso de você querer entrar em contato. Será um prazer conhecer você. Deus abençoe sua semente e multiplique suas colheitas. Todos nós devemos colocar-nos numa posição em que Deus pode usar-nos conforme a vontade dele. Não precisamos esperar uma visão antes de fazer alguma coisa. Deus pode nos dar uma visão, ou deixar de nos dar. Um anjo pode aparecer ou não. Foi um grande privilégio para mim quando falei na igreja de um grande servo de Deus que já ultrapassara os 75 anos de idade. Tinha recebido a plenitude do Espírito lá no início deste século e fora para a China como missionário na data longínqua de 1912. Contou-me a respeito de muitas experiências maravilhosas. Na igreja dele realizavam um estudo bíblico todas as sextas-feiras à noite. Creio que ele era um dos mais destacados ensinadores bíblicos no mundo inteiro e já ouvi a maioria deles. Relatou-me o seguinte: disse que ensinava certas matérias conforme o Senhor lhe dirigia, mas também deixava a congregação sugerir matérias, escrevendo o nome delas numa folhinha de papel. Em certa ocasião, a maioria escreveu: queríamos um pouco de ensinamento a respeito dos anjos. Nunca ouvimos aulas sobre o assunto. Ele passara certo número de anos ensinando numa das melhores escolas bíblicas pentecostais e pensava que pudesse dar cobertura à matéria dentro de 2 semanas. Mas, disse ele, quanto mais eu estudava, tanto maior ficava a matéria. Ensinei durante 6 semanas e ainda não dei conta dela. Era ele um oficial da denominação do Evangelho Pleno. Pouco depois de dar estes ensinamentos a respeito dos anjos, estava numa reunião oficial com os líderes daquela denominação. Certa questão em discussão dizia respeito à notícia que certo ministro da sua denominação alegava ter visto um anjo. Disse que o anjo lhe dera instruções a respeito do seu ministério. Estavam para expulsá-lo oficialmente da sua denominação. Disse ele: fiquei simplesmente sentado ali, escutando. Nem sequer comentei. Nunca falava mesmo, a não ser que fosse conclamado para falar. Consegui perceber a tendência, estavam prontos para expulsá-lo. Finalmente, certo irmão levantou-se e disse: creio que devemos ouvir a opinião do irmão S. Ele está conosco desde o início do movimento. É um dos nossos ensinadores bíblicos mais capacitados. Vamos escutar o que ele tem para dizer. Disse-me que começou contando-lhes a respeito do estudo de anjos que acabara pouco antes, ensinando-o na igreja. Depois disse:
Não me preocupa em nada porque um dos nossos ministros, entre vários milhares deles, viu um anjo. O que me perturba é porque mais dos nossos não estão vendo anjos. Depois, em segundo lugar, ele disse: se vamos colocar fora este homem por ter visto um anjo que lhe deu instruções a respeito do seu ministério, o que vamos dar ao nosso povo como substituto? Temos algo melhor? Algo mais sobrenatural? Algo mais bíblico? Senão, acho que devemos ficar firmes com aquilo que temos. Rapidamente alguém se colocou em pé dizendo: proponho que engavetemos o assunto, esquecendo-o totalmente. Votaram unanimemente a favor de deixar de mexer no caso. Em 1963, meu escritório ocupava somente o sótão da minha casinha pré-fabricada em Garland, Texas. De qualquer forma, não era grande coisa como escritório. Alguns homens noutra cidade entraram em contato comigo e disseram: se você quiser mudar seu escritório para cá, nós o instalaremos para você. Compraremos todos os equipamentos de escritório, contrataremos as secretárias e pagaremos os salários. Você não terá que pagar coisa alguma. Vamos publicar algumas das matérias que você já escreveu. Outro homem, que era um técnico da eletrônica, disse: irmão Hagin, se me permitir, vou fazer fitas de todos os seus sermões. Não lhe custará um tostão. Vou fornecer todos os materiais totalmente grátis. Estas ofertas pareciam boas. A gente pensaria que Deus forçosamente estava por trás delas. Mas, cerca daquele tempo, estava orando com um grupo. Estávamos tendo tempos especiais de ministrar ao Senhor. Era o tipo de atmosfera descrita em Atos 13, 1 e 2. Uma atmosfera em que Deus agirá. Estava sentado na plataforma ao lado de uma cadeira, orando, quando de repente Jesus estava em pé adiante na minha frente. Eu estava com os olhos fechados. Era uma visão espiritual. Não caía em êxtase. Em pé, imediatamente atrás de Jesus, cerca de 70 centímetros à direita dele e cerca de 1 metro atrás dele, havia um anjo grande. Já tinha visto anjos, mas nunca tão grandes assim. Devia ter de medida perto de 3 metros de altura. Jesus falou comigo a respeito de certas coisas, e tudo quanto ele me disse veio a acontecer. Ocasionalmente, enquanto ele falava, eu olhava de relance para aquele anjo. Quando assim fazia, o anjo abria a boca e começava a falar alguma coisa. Quando eu olhava de volta para Jesus, o anjo não falava nada. Depois de Jesus acabar a sua conversa comigo, perguntei: quem é este? O que ele representa? Jesus disse: é o seu anjo. O meu anjo? Sim, disse ele, é o seu anjo. Você leu nas Escrituras que eu disse acerca das criancinhas que seu anjo está sempre diante da face do meu Pai. Você não perde o seu anjo simplesmente porque fica homem. Isto não é um consolo? Tenho aquele grandalhão que me segue em todos os lugares. Louvado seja o Senhor. Eu disse: o que ele quer? Jesus disse: tenho um recado para você. Tu estás conversando comigo, por que não me dás a mensagem? Porque devo escutar um anjo. Além disso, a palavra de Deus diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não poderia falar comigo? Jesus teve misericórdia de mim e paciência comigo. Ele disse: nunca leu na minha palavra onde o anjo do Senhor mandou Filipe descer para o caminho de Gaza? Isto não era orientação? Não o guiava assim? Meu anjo não apareceu a Cornélio, que nem sequer um homem nascido de novo? Deu-me vários outros exemplos tirados do Novo Testamento. Finalmente, eu disse: já é suficiente, vou escutar. Depois olhei para esse grandalhão e disse: de que se trata? Ele começou assim: fui mandado da presença de Deus Onipotente para dizer-lhe que não deve deixar estes homens, citou o nome deles, estabelecerem um escritório para você. Eles têm segundas intenções. Vão controlar o seu ministério, porque seriam eles que investiriam todo o dinheiro. Depois citou o nome do homem que era o técnico de rádio e de eletrônica. Não o deixe pegar nenhuma de suas fitas gravadas. Ele tem segundas intenções. Se ele conseguir lançar mão delas, ele as controlará. Fui mandado da presença de Deus Onipotente para lhe dizer isto. Além disto, fui mandado da presença do Deus Onipotente para lhe dizer o seguinte: o dinheiro virá de modo que você possa estabelecer seu próprio escritório, ter seus próprios livros e ter suas próprias fitas. Você será o cabeça disto, o único chefe, porque sou eu quem lhe dirá o que fazer e não algum homem.
Dentro de 4 meses, depois de tudo pago e liquidado, você terá dinheiro suficiente para tomar a dianteira nesta direção, porque já expedi os meus anjos para fazerem o dinheiro vir. Quando veio o tempo certo, fiquei com $4.000, que era o suficiente para fazer aquilo que o Senhor me mandara fazer. Foi o começo deste ministério. Poderia contar mais, mas o que contei basta para ilustrar que estas coisas realmente acontecem. Mas deixe-me enfatizar o seguinte. Embora Deus realmente nos oriente mediante visões e outras manifestações sobrenaturais, eu encorajaria você a não procurar uma visão. Você poderia chegar para além da palavra, onde o diabo pode enganá-lo. Frequentemente preferimos ter uma palavra mais direta de orientação, mas nem sempre a temos. Não procure, portanto, fabricá-la se não estiver ali. Em nenhum lugar a Bíblia diz que alguém estava procurando uma visão quando ela veio. As visões simplesmente aconteciam sem serem buscadas. Fique contente em seguir o testemunho interior, se é só isto que você possuir, mas eduque, treine e desenvolva seu espírito humano até ao ponto em que este testemunho se torne cada vez mais real para você. Depois, se Deus achar por bem conceder visitações e manifestações, é só dar graças a Deus por elas. Saiba que os anjos de Deus estão com você. Seu anjo está com você, quer você o veja, quer não. Pela graça do Senhor, tive a oportunidade de receber algumas visões espirituais. Uma delas aconteceu durante uma vigília numa igreja que dirigi. Já era madrugada e estávamos todos adorando ao Senhor com cânticos quando comecei a perceber em meu espírito alguém do meu lado esquerdo. A princípio não dei muita atenção. Havia ali muitas pessoas. No entanto, aquela impressão em meu espírito foi ficando cada vez mais nítida. De algum modo, eu sabia que aquela pessoa ao meu lado era muito alta. Seus ombros passavam do teto e ela glorificava ao Senhor. No entanto, até esse instante, eu ainda não havia me voltado para vê-lo. Eu estava absorvido pela presença de Deus, de modo que qualquer outra coisa para mim se tornava secundária. Mas aquela presença ia se tornando cada vez mais definida para mim, até que em dado momento resolvi abrir os meus olhos para verificar do que se tratava. Quando me voltei para ver, fisicamente nada percebi, mas em meu espírito eu sabia que se tratava de um anjo do Senhor. Ele era muito alto, seus ombros passavam do teto e o seu aspecto era como de uma coluna de fogo. Mas o interessante é que com os meus olhos eu não o via, mas em meu espírito ele era mais real que qualquer uma daquelas pessoas que ali estavam. De repente toda a igreja aumentou o nível de adoração ao Senhor. Eu não havia dito nada a ninguém. Ninguém sabia o que eu estava vendo, mas toda a igreja ao mesmo tempo reagiu comigo como se tivessem presenciado a mesma coisa que eu. Enquanto aquilo acontecia, eu olhei para o lado e vi um irmão orando. E sabe uma coisa que me maravilha até hoje? É que quando eu olhei para aquele irmão, eu sabia exatamente o que ele estava pedindo a Deus. E tinha consciência da resposta de Deus a ele. Ele não havia me falado nada, mas o Senhor me revelou tanto o conteúdo da sua oração quanto a resposta ao seu pedido. Quando eu lhe falei, ele foi tomado por uma descarga de poder e caiu. Estávamos no meio da vigília, e desde aquele momento até o fim, eu estive profetizando debaixo de uma das maiores unções que jamais recebera. Quando a vigília terminou, eu estava caminhando como se estivesse flutuando, como se estivesse anestesiado. Eu me encontrava cheio do Espírito Santo. Estávamos vivendo naqueles dias um tempo de despertamento. Naquele ano, a igreja cresceu para 5 vezes mais o número de membros. Deus Todo-Poderoso, temos lido em Tua Palavra acerca das promessas de avivamento para os últimos dias. Cremos que sempre cumpres a Tua Palavra. Venha agora, Senhor, sobre a Tua igreja e derrama o maior avivamento que já tivemos até hoje. Vem com os Teus sinais e a presença do Teu Espírito. Prepara a Tua igreja para o arrebatamento. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.